Todo novo projeto, toda decisão de investimento grande começa com aquela dúvida fundamental. O que vai acontecer no futuro? O problema, claro, é que ninguém tem bola de cristal. Então a gente vai ver agora como transformar a incerteza de um simples "e se" na confiança de saber o que é provável. Pois é, todo mundo que lidera um negócio cria aquelas projeções financeiras super detalhadas. Mas a verdade é que o futuro, ele raramente segue o roteiro. Então a grande questão é, como saber se um plano é forte o suficiente para aguentar os imprevistos? E aqui está o centro de tudo. Uma única projeção, sabe? Aquele número final de lucro esperado, ele é frágil por natureza. Ele se baseia em suposições de custos, de receitas, de desempenho, e qualquer uma delas pode mudar completamente. É por isso que é preciso uma abordagem melhor, uma que aceite a incerteza em vez de fingir que ela não existe. Ok, vamos dar uma olhada no nosso caminho. Primeiro, vamos entender o problema das previsões. Depois, a gente entra na análise de "e se". Vamos ver como visualizar os riscos e aí, vamos além, simulando o futuro para, no final, entender a vantagem que tudo isso traz para quem decide. Para começar, então, vamos a fundo no porquê aquela abordagem tradicional de usar um número só, o famoso caso base, é tão arriscada. É exatamente isso. Cada linha numa planilha financeira, no fundo, é uma estimativa. O custo do investimento, o CAPEX, os custos de operação, o OPEX, o preço de venda do produto, tudo isso são suposições. E se uma delas estiver errada, o resultado todo desmorona. Isso não é uma falha de quem fez o modelo, é a realidade do planejamento. Então, como é que se começa a lidar com essa incerteza toda? Bom, o primeiro passo é parar de olhar para um resultado só e começar a fazer perguntas. Perguntas do tipo: e se? E a primeira ferramenta para isso é a análise de sensibilidade. Pensa nela como um jeito de cutucar o modelo financeiro para ver o que acontece. A gente pega as variáveis mais importantes, custos, preços, escala da produção, e vai mudando uma por uma para ver o impacto que isso causa no resultado final, como no valor presente líquido, o VPL. Essa é a pergunta de ouro. Em vez de ficar torcendo para o CAPEX ser exatamente aquele da planilha, a gente testa o que acontece se ele não for. Essa simples pergunta já muda o jogo. Transforma aquele medo da incerteza em uma análise bem estruturada do risco. Bom, para a gente ter um exemplo prático, vamos imaginar um projeto com um VPL de 61,3 milhões de reais. Esse é o nosso caso base, o ponto de partida. Parece um número ótimo, né? Mas o quão sólido ele é de verdade? Vamos descobrir agora. O mais legal da análise de sensibilidade não são nem os números em si, mas como a gente consegue visualizar tudo isso. Gráficos podem mostrar, de um jeito super rápido, onde moram os maiores perigos de um projeto. Olha só, comparar esses dois gráficos é muito revelador. O de aranha dá o detalhe quantitativo, o valor exato do VPL para cada pequena mudança. Já o de tornado é mais direto ao ponto. Ele mostra de um jeito visual, já classificado, qual variável tem mais poder para estragar o projeto. A barra mais comprida, lá em cima, é onde a atenção tem que estar. Então, o que realmente importa nesse projeto? A análise mostra que a escala da planta é, de longe, o fator mais crítico. Uma mudancinha aqui causa um impacto gigantesco no resultado. Logo depois vem o preço de venda, o OPEX e, por último, o CAPEX. Isso já dá um foco claríssimo sobre onde concentrar os esforços para diminuir os riscos. A análise de sensibilidade é ótima, sem dúvida, mas ela não conta a história inteira. Ela mostra o que pode acontecer, só que ela deixa de fora uma informação que é igualmente crucial. E aqui está o pulo do gato. Saber que uma queda de 30% no preço seria um desastre é útil, claro, mas qual a probabilidade real disso acontecer? É 1%? É 50%? Sem essa informação, a decisão fica meio capenga. É como tomar uma decisão com metade dos dados na mão. Precisa ir além. Para responder essa pergunta, a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa, a simulação de Monte Carlo. É com ela que a gente finalmente sai do "e se" e chega no qual é a probabilidade. Olha que interessante. Em vez de testar só algumas variações, a simulação de Monte Carlo testa milhares, às vezes dezenas de milhares de cenários possíveis de uma vez só. Ela basicamente desenha um panorama de todos os futuros possíveis do projeto e diz qual a chance de cada um acontecer. O processo pode até parecer complicado, mas a lógica por trás é bem clara. Primeiro, se pega o que a análise de sensibilidade já mostrou, ou seja, as variáveis mais importantes. Depois, em vez de só chutar um valor, se define uma faixa de resultados prováveis para cada uma delas. Aí o computador faz o trabalho pesado, roda milhares de combinações. E no fim, a gente analisa a distribuição de todos esses resultados. E o que sai disso?
Depois de, digamos, 5.000 simulações, a resposta não é mais um número fixo, é uma probabilidade. Para esse projeto que estamos usando de exemplo, a chance de ele ser lucrativo, de ter um VPL maior que zero, é de 98%. Isso muda completamente o nível de confiança na hora de decidir. E dá para ir além. E se a meta for mais agressiva? O modelo responde: existe 85% de chance da taxa interna de retorno passar de 15%. É um tipo de informação que, para qualquer investidor, vale ouro. No fim das contas, o que se ganha com todo esse trabalho? Duas coisas: clareza e confiança. A gente sai de uma aposta baseada num cenário único para uma decisão estratégica, informada por milhares de futuros possíveis. É isso. No final, o investidor não tem só um cenário, ele tem dados que mostram as chances de sucesso do projeto, mesmo com todos os riscos. A análise não faz o risco desaparecer, mas ela o torna visível, mensurável. E isso leva a decisões muito mais inteligentes e seguras. Fica aqui a reflexão. Trocar uma previsão única por uma análise de probabilidades é talvez uma das mudanças mais importantes na gestão de qualquer projeto. A pergunta deixa de ser: será que meu plano está certo? E passa a ser: qual a nossa probabilidade de sucesso? E como a gente pode aumentar essa chance? É assim que se navega da incerteza para a decisão estratégica. Obrigado pela companhia.